Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos falar sobre o livro de João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo bem conhecido, uma passagem bastante conhecida. Até mesmo você que não é evangélico, você que nunca frequentou a igreja, você conhece esse versículo, porque você já leu em um outdoor, você já leu em um muro, uma fachada. Fala assim, ó. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E dentro desse versículo, eu quero destacar uma palavra que nós vamos falar sobre ela. Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade. E é sobre isso que nós vamos falar. A verdade. Porque existe a verdade e existe verdade. Qual a diferença entre verdade e a verdade? Presta atenção. Quando Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade, Jesus Cristo, quando ele fala a verdade, ele está tirando todas as possibilidades do ser humano acreditar que existe outra verdade que vai nos levar até Deus. Quando Jesus Cristo fala a verdade, Jesus Cristo está tirando todas as possibilidades de haver outra verdade que vai nos levar à salvação, à vida eterna. Não existe outra verdade. Só Jesus pode nos conduzir até Deus. Só Jesus pode nos levar à salvação. Ponto final. Não existe outra verdade. Então, agora, existem outras verdades que devem ser levadas em consideração. Outras verdades contidas na Bíblia, escrita pelos profetas no Antigo Testamento. Existem outras verdades escritas pelos discípulos de Jesus Cristo, pelos apóstolos. Existem outras verdades escritas, deixadas na Bíblia, inclusive pelo próprio Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre algumas. Presta atenção, todas as vezes que Jesus ia falar um sermão no monte, né, um sermão profético, um sermão expositivo, todas as vezes que Jesus ia falar uma parábola para os seus discípulos, ele falava: em verdade vos digo. Por que Jesus afirma e reafirma? Por que Jesus Cristo fala em verdade vos digo? Qual a diferença entre a verdade e em verdade? Presta atenção. Quando Jesus Cristo fala eu sou a verdade, ele está tirando todas as possibilidades de existir outra verdade que vai nos dar a salvação. Quando Jesus Cristo fala a verdade, ele está tirando todas as possibilidades do ser humano acreditar que existe outra forma de salvação. Não existe. Agora, quando Jesus Cristo fala em verdade, ele está querendo dizer: é melhor que morra com a verdade do que viver na mentira. É melhor que morra em verdade que viver no engano. É melhor que morra com a verdade que viver na mentira. Porque Jesus Cristo, ele sabia que ia morrer. Jesus Cristo veio para morrer pela verdade. Jesus Cristo, ele não veio convencer o ser humano do pecado. Essa é a função do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, convencer o pecador do pecado. Jesus Cristo não. Jesus Cristo veio para morrer pela verdade. Ele sabia que ia morrer. Então, Jesus Cristo sabia que ia morrer pela verdade. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo arrasta multidões. Milhares de pessoas seguem Jesus Cristo até hoje, por causa da verdade. A verdade é o motivo pelo qual muitas pessoas seguem Jesus Cristo. A verdade é o motivo pelo qual muitas pessoas se aglomeravam e se aglomeram até hoje para ouvir sobre Jesus. É por causa da verdade. É por causa da verdade que até hoje pessoas fazem caravanas para turismo em Israel, para andar onde Jesus andava. É por causa da verdade que as pessoas visitam o túmulo de Jesus até hoje. Por causa da verdade. E mais, queridos, é por causa da verdade que Jesus Cristo
morreu. E ele sabia que ia morrer. Porque Jesus Cristo falou, olha, vai e anuncia o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A verdade. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. A verdade. Se me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Porém, se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. A verdade. Jesus Cristo só veio para oferecer a verdade. Jesus Cristo nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Agora presta atenção. Por que Jesus Cristo sabia que ia morrer? Pela verdade e aceitou. Porque o sangue de um profeta derramado, o sangue de Jesus derramado, o sangue dos profetas derramado, dos cristãos, é que ia surgir mais cristãos, é que ia brotar mais cristão. É por causa do sangue dos profetas, é por causa dos profetas mortos, é por causa do sangue de Jesus que o cristianismo cresceu. Então, o sacrifício é para que o cristianismo crescesse. E isso não foi só na época de Jesus, não. Isso não foi só na época do evangelho, não. Isso estava lá desde a época do Egito. Quanto mais os egípcios matavam os hebreus escravos, mais os israelitas cresciam. Quanto mais eles pegavam as crianças para jogar para os crocodilos, para sacrificar as crianças, mais os hebreus cresciam. Quanto mais eles matavam os escravos, matavam as crianças, matavam as mulheres para não reproduzir, mais os hebreus cresciam. Então, a morte se torna um lucro para o cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que viver na verdade, mas nós temos que estar pronto para morrer pela verdade. O nosso compromisso como cristão é com a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que prevalecer. Haja o que houver, doa quem doer. A verdade, a verdade, a verdade. A verdade, a verdade. Nós, como cristãos, o nosso compromisso é com a verdade. Doa quem doer, haja o que houver. A verdade tem que ser dita.